Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, esse dia 6 de junho, nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 28b a 34, onde Jesus responde à pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Que na verdade, mais precisamente significa: qual é o principal de todos os mandamentos? Por que essa pergunta é feita a Jesus? Porque os fariseus haviam a preocupação de tornar o povo santo, sacerdotal, consagrado a Deus. Havia criado 613 normas a partir dos 10 mandamentos. Então, era uma espécie de angústia no coração do homem que queria viver segundo a vontade de Deus, observar essa infinidade de prescrições. Por isso, a pergunta, no fundo, é: qual é o centro da vontade de Deus? Qual é o centro dos mandamentos, da lei de Deus? O que é essencial na lei de Deus? E Jesus, diante dessa pergunta, responde aquilo que nós já sabemos, que o mandamento principal é amar o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a nossa força. Mas Jesus aqui acrescenta: o segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele encerra dizendo: não existe outro mandamento maior do que este. Interessante porque Jesus apresenta 2 mandamentos, o primeiro e o segundo, e conclui dizendo: não há outro mandamento maior do que este. Portanto, amar a Deus com todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos é um único mandamento. Estão os 2 lados de uma única moeda: amar. E aí nós entramos numa questão importante. Para Jesus, amar não é uma questão de afeto, não é uma questão de sentimento e muito menos de emoção. Amar é atitude. Se nós lembrarmos que a regra de ouro de Mateus capítulo 7, versículo 12, consiste, Jesus diz isso: toda a lei e os profetas, toda a Sagrada Escritura consiste numa única coisa: faça para o seu próximo o que você gostaria que ele fizesse a você. Ou seja, trate o seu próximo como você desejaria que ele lhe tratasse. Isso é o amor. É uma decisão de lidar com a pessoa de uma forma como eu gostaria que ela me tratasse. É uma decisão. Amar é uma decisão. Depois, se nós também lembrarmos que, segundo Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, o próprio Paulo vai traduzir o que é esse amor no hino à caridade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O amor tudo desculpa, tudo acredita, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. Então, é graças a esse amor de Deus que já está em nossos corações, através do Espírito Santo, que nós podemos amar a Deus como uma resposta ao amor que Ele já nos deu e amar o próximo dessa forma: tudo crer, tudo esperar, tudo desculpar, tudo suportar. Enfim, fica aqui uma questão importante. Nós não podemos ser ingênuos nessa questão do amor a Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, afirma: Deus é amor. E, no entanto, esse Deus que é amor
permite muitas vezes situações que ferem a nossa vida. Então a pergunta que fica é: como eu vou amar o Deus que permitiu a dor na minha vida? Como eu vou amar o Deus que permitiu que um câncer levasse o meu filho embora? Como eu vou amar um Deus que permitiu o fim do meu casamento, que permitiu a perda do meu emprego, que permitiu uma catástrofe que matasse pessoas, amigas, parentes meus? Nós não podemos ser tão ingênuos nessa questão, porque esse nosso amor para com Deus vai ser questionado, vai ser talvez implodido por situações muito dolorosas. E aí nós seremos desafiados a amar um Deus que permite a dor, um Deus que não apenas dá, mas tira algo precioso de nós. Como aconteceu com Jó, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, nós precisamos pedir ao Senhor a graça de que esse viver o mandamento do amor sobreviva à experiência da cruz, uma vez que ela não estará ausente da vida de nenhuma pessoa, daquele que crê, daquele que não crê, daquele que ama, daquele que nunca chegou a amar. Que o Senhor Jesus Cristo possa dizer a nós o que ele disse a esse homem que o questionou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E esse homem era um homem religioso. E Jesus disse a ele: tu não estás longe do reino de Deus. Que nós também, com toda a ambiguidade da vida, com toda a ambiguidade desse Deus que é amor, que nós também possamos ouvir de Jesus isso: você não está longe do reino de Deus. Por maior que seja a sua dificuldade em amá-lo, acima de todas as coisas, em escolher e decidir amar o próximo como a si mesmo, que nada, nenhuma situação de cruz, nenhuma ambiguidade da vida nos afaste do reino de Deus. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.